Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com a resolução das questões de matemática da prova aplicada no dia 20 de junho de 2021 para o concurso de admissão ao curso de formação de oficiais aviadores, oficiais intendentes e oficiais de infantaria, informando a todos que as inscrições para o concurso de 2022 já se encontram abertas no período de 7 de março até 23 de março de 2022, informando a todos que os 3 editais foram publicados no dia 25 de fevereiro de 2022. Nós vamos resolver hoje a questão de matemática número 51 da prova de 2021. Então, vamos para a resolução da questão. Considere o gráfico da função real f de r em r, representado abaixo. Nele, y igual a menos 1 é uma assíntota. Com base no gráfico, marque a alternativa correta. Esta é uma questão de análise deste gráfico e verificar qual dessas 4 alternativas é exatamente a correta. Então, nós temos aqui o gráfico. Então, vamos iniciar a resolução pelo item A. F de 2 é igual a f de 0. Nós temos aqui função de função, para verificar se esse resultado ele é igual a f de 0. Então, como nós temos uma função de função, vamos analisar a função mais interna, ou seja, a imagem de f de 2. Observe no gráfico que quando x é 2, a imagem respectiva é 3. Concluímos que f de 2 é igual a 3. Substituindo, aqui nós temos então, esta função de função fica reduzida a f de 3 igual a f de 0. Vamos calcular novamente a função mais interna. Nós temos aqui f de 3. Graficamente, quando x é 3, observe, está entre 2 e 4, exatamente na metade. O valor do y é exatamente 1. Logo, f de 3 é igual a 1. Substituindo f de 3 por 1, nós temos que f de 1 é igual a f de 0. Agora vamos obter f de 1 quando x é 1 graficamente. Então, observe, quando x é 1, o y é 1. Então, f de 1 é 1. Vamos agora obter o valor do f de 0, ou seja, quando x é 0, qual que é o valor do y? Exatamente a origem, ou seja, esse gráfico aqui passa pela origem, ponto 0, 0. Logo, 1 é diferente de 0. Concluímos que f de 2 é diferente de f de 0. Portanto, essa alternativa A ela é falsa. Vamos analisar a alternativa letra B, que diz: se x pertence a esse intervalo fechado em 1 até mais infinito, então f de x é maior ou igual a 1. Observe, esse valor do x é exatamente o eixo horizontal. E o f de x maior ou igual a 1 é o eixo vertical, que é exatamente a origem. Então, vamos reproduzir esse gráfico aqui. O domínio está dizendo que x inicia-se em 1 e vai até mais infinito. Então, vamos marcar aqui no gráfico o valor do domínio. Começa em x igual a 1 e se estende
até mais infinito. Observe, quando o domínio, o valor do x, aumenta de 1 até mais infinito, os valores da imagem, que é o y, ele começa em 1. F de 1 é igual a 1. Então, y é maior ou igual a 1. Inclui 1. Quando o x aumenta de 1 até 2, o gráfico vai de 1 até 3. Então, está correto. Quando ele chega em 2, nós sabemos que f de 2 é 3. E quando o x vai de 2 até 4, o gráfico fica constante. Então, ele continua, não tem problema nenhum. Ele vai até aqui. Quando o x chega exatamente no 4, o valor do y da imagem aumenta nesta semi-reta. Logo, nós concluímos que quando x é maior ou igual a 1 no eixo horizontal, o y é maior ou igual a 1. Portanto, esta alternativa é exatamente a alternativa correta. Então, já está respondida a questão. Vamos analisar por que as alternativas C e D elas são falsas. Então, observe. A alternativa C diz o seguinte: o conjunto imagem de F é y pertencente aos reais, tal que y é maior que menos 1 e diferente de 1. Lembrando que o valor do y é a imagem. Se vocês olharem a imagem aqui, como aqui esse y igual a menos 1 é uma assíntota, significa que o valor do y não assume valor menos 1. Então aqui, à medida que o valor do x decresce para menos infinito, o gráfico vai se aproximando do menos 1. Daí, y igual a menos 1 ser uma assíntota. Então, ele inicia aberto em menos 1 e vai para cima. Portanto, ele é um valor maior que menos 1. Só que, na alternativa, está dizendo que y igual a 1 não pertence à imagem. Isso aqui torna essa sentença falsa, porque quando x é 1, a imagem é 1. Então, esse valor, esse item aqui, torna a sentença exatamente falsa. Então, excluída. Item D. Eu tenho uma soma A indicada assim. F de menos 1, ou seja, a imagem do menos 1. Se vocês observarem aqui, a imagem do menos 1 é um valor que está entre menos 1 e 0. Mais a imagem do menos 100. Menos 100 vai estar bem à esquerda, mas é um número que está entre menos 1 e 0. Ele vai se aproximando do menos 1, porque menos 1 é uma assíntota. Quer dizer, à medida que eu vou diminuindo o valor do x, o y, a imagem, vai se aproximando do menos 1. Não chega no menos 1. A pergunta é, esta soma de imagens está neste intervalo de menos 1 aberto até 0? De menos 1 até 0. Observe que é a soma, não é cada um dos valores da imagem. Então, primeiramente, observe que esse gráfico aqui, esse pedaço aqui, é o gráfico de uma exponencial, que passa pela origem, 0, 0. Então, se nós tivéssemos um gráfico comum, seria y elevado a y igual a a elevado a x. No caso aqui, este a, que é a base, é 2, porque 2 elevado a 0 é 1. Então, vamos analisar. Então, o gráfico é do tipo y igual 2 elevado a x menos 1. Por que tem esse menos 1? Porque ele passa pela origem. Quando x é 0, vai dar 1 menos 1, que é 0. Então, é esse ponto aqui. Então,
tem esse menos 1. Então, observe que esse valor do y, como nós vimos, esses valores aqui são valores que estão no intervalo de menos 1 até 0. Quer dizer, à medida que nós decrescemos no domínio, a imagem vai diminuindo até chegar próximo de menos 1. Não assume o menos 1, porque menos 1 é uma assíntota. Agora, vamos verificar a soma. Antes, vamos analisar para valores maiores do que 0. Já vimos que 0 é 0. Vamos lá. X igual a 2. Y vai ser 2 ao quadrado menos 1. Não precisa nem verificar o cálculo, porque aqui, quando x é 2, y é 3. Vamos pegar um outro número inteiro. X igual a 1. Y tem que dar 1. Então, x igual a 1. Y vai ser 2 elevado a 1 menos 1. Y igual a 1. Então, é esse ponto aqui. Quando x é 0, y é igual. 2 elevado a 0 é 1, menos 1, y é 0. Então, o gráfico é esse aqui. Agora, vamos verificar as imagens quando x assume menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000 e assim sucessivamente. Então, para menos 10, como é que fica? Y vai ser 2 elevado a menos 10, menos 1. 2 elevado a menos 10, esse valor aqui, ele é um valor positivo, só que é um valor menor do que 1. Portanto, um número menor que 1 menos 1 vai dar negativo. Então, esse primeiro valor aqui, ele é negativo. Quando x for menos 100, y vai ser 2 elevado a menos 100 menos 1. 2 elevado a menos 100 continua um número positivo, só que ele é menor do que esse valor. Menos 1 continua negativo. Então fica um número negativo menos 1, um número negativo, aliás, um número positivo menor que 1 menos 1 dá negativo, um número positivo menor que 1 menos 1 dá negativo. Quando x for menos 1000, y vai ser 2 elevado a menos 1000 menos 1. A mesma ideia. 2 elevado a menos 1, essas potências aqui, observe, esse primeiro aqui, ele é um número que vai decrescendo, diminuindo até 0. Não assume o valor 0. Ele tende a 0, menos 1. Então, observe, como é que fica essa soma aqui? Então, vai ficar, esse número aqui, é esse aqui, ó, menos 1. Este número aqui é 2 elevado a menos 100, menos 1. Esse valor aqui é 2 elevado a menos 1000, menos 1. O próximo é 2 elevado a menos 10, menos 1. E assim sucessivamente, infinitas vezes. Então, quantos valores iguais a menos 1 aparecerão? Aparecerão N vezes. Então, fica esta soma aqui é o número que vai ultrapassar esse limite esquerdo. Porque menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Portanto, essa alternativa aqui realmente ela é falsa. Esse valor, essa soma não pertence a esse intervalo. Portanto, alternativa falsa. Logo, a resposta realmente é a alternativa letra B. Aproveita, faça a sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas de matemática para o concurso da Academia da Força Aérea. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para este concurso, acessem a playlist Concurso Academia da Força Aérea.
O link está na descrição da videoaula. Antes, um esclarecimento. Nós temos 2 concursos simultâneos. O concurso da Academia da Força Aérea, cuja exigência é ter o ensino médio, e o curso para ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, cuja exigência é ter um ensino fundamental 2. Porque para aqueles que cursarem a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, eles terão o certificado do ensino médio. Espero que tenha gostado e até as próximas.